A dor no sexo para as mulheres é tão naturalizada que a gente teme a primeira penetração da vida já até meio resignada, do tipo, ai, não vai ter jeito, vai doer. Depois tem a dor da posição de 4, a dor do sexo anal, a dor do sexo pós-parto, a dor da menopausa, dor pelo tamanho do pênis e pelo vigor da britadeira e por aí vai. Como se sofrer numa hora de prazer fosse uma prerrogativa feminina. Dói ver tantas mulheres fechando os olhos e cerrando os dentes, disfarçando o desconforto para não cortar o barato alheio. Tá doendo, mas elas não só continuam, como não procuram ajuda profissional. Seja porque elas não sabem o que é normal ou por desconhecer os limites do próprio corpo. Se você sente dor no sexo, é óbvio que você vai fugir dele. Quem que curte fazer um canal no dente toda semana? Chega mais que esse é o Preliminares Podcast, com conversas essenciais para o prazer. Olá, eu sou a doutora Carolina Ambrogini, ginecologista, sexóloga, coordenadora do projeto Afrodite, que é um centro de sexualidade feminina da Unifesp, e estudante de psicanálise, né, Nath? Que nem você. É isso aí, eu sou Natália Jankiewicz, jornalista, educadora sexual também, psicanalista e informação, e quero começar perguntando se essa queixa de dor é frequente no consultório, Carol. Infelizmente, sim. E eu acho que eu quero começar esse episódio já deixando bem claro que não é normal doer no sexo. Vamos repetir? Não é normal doer no sexo. O sexo é para ser gostoso, é para te dar prazer, é para te dar tesão. Não é normal doer. E de que dor as pacientes mais reclamam? Geralmente é uma dor na entrada da vagina, tá? Então eu acho que é bem importante a gente diferenciar aí a dor da entrada e a dor de quando o pênis já tá lá dentro ou algum outro objeto já tá lá dentro e dói na barriga. Então uma é de penetração e outra é de profundidade. Uhum. A de penetração, que é aquela assim, ai, tá difícil para entrar, dói na entrada, ela geralmente está ligada à contração da musculatura do assoalho pélvico. Essa me lembra muito a minha primeira relação sexual, por exemplo. Isso, quando tava ali. Tava tensa, tava tensa, com medo de doer, porque todas as amigas falam que dói, que sangra, né? Já deixa esse medo na cabeça das mulheres. Então, você vai com uma expectativa de dor, e aí você já vai tensa. Então, essa dor da entrada pode ser porque tá contraído. Se dói sempre, é porque já tá contraído. Se dói eventualmente, é porque, às vezes, você não tá tão lubrificada assim. Uhum. Eu acho que aí vale voltar algumas casas e ir lá pro nosso episódio de excitação. Uhum. E escutar aquilo. Mas se dói sempre, geralmente a pessoa já desenvolveu um ciclo vicioso, que é o ciclo da dor, que é doeu, então eu tenho medo de doer de novo. Uhum. Esse medo de doer de novo faz com que meu corpo se contraia, porque é uma resposta do corpo ao medo. Ele se contrai e essa dor só fica cada vez pior. Uhum. Então, ela entra num ciclo vicioso que é muito difícil dela sair sozinha. E o outro tipo de dor, de profundidade, pode estar relacionada a alguma doença do útero ou da pelve, como, por exemplo, endometriose. Uhum. Tá? Então, essa dor de profundidade, ela tá mais relacionada... Que as mulheres vão falar que é quando bate lá no fundo, né? Quando soca isso, lá, bate lá no fundo. Dói na barriga, sabe? Aí tá mais relacionada a algum problema orgânico. Uhum. E aí precisa ser investigado, endometriose. Precisa primeiro passar por um exame físico adequado, né? Um exame ginecológico adequado com um médico que tenha um pouco mais de noção de sexualidade, porque isso é um problema. Uhum. Se você escuta a gente, eu infelizmente tenho que dar essa notícia. A maioria dos ginecologistas não tem formação em sexualidade, não tem noção de sexualidade, não sabem examinar a sua pelve adequadamente, tocar essa musculatura para te avaliar vamos melhor. Explicar pro pessoal o que é a pelve. A pelve é o espaço delimitado pela bacia.
né? Então, a bacia óssea. Então, essa parte inferior do abdômen que tá dentro dessa bacia. E ela tá falando de um toque que é o toque que acontece por dentro do canal vaginal. Isso, que vai tocar a musculatura. Então, se você não está nos vendo, então é um toque em que o médico vai fazer esse posicionamento dos dedos, vai tocar essa musculatura da vagina, tá? E que é muito importante para ele avaliar se existe ali uma contratura. Porque da mesma forma que a gente tem torcicolo aqui no pescoço, porque você tá tenso ou porque você fez um movimento errado, você também tem essa tensão muscular, que às vezes faz até nódulo. Nossa, nódulo. E você sente daí com o dedo? Exato. Porém, a maior parte dos ginecologistas, eles não fazem esse toque. Eles vão avaliar o quê? O útero, o tamanho do útero, o tamanho dos ovários. Eles não vão, quando examinam, né? Então, eles não vão para esse toque da musculatura que eu aprendi a fazer com as fisioterapeutas do Projeto Afrodite. Não aprendi na residência médica. Eu aprendi porque nosso ambulatório lá sempre foi multiprofissional. Então, eu aprendi muito com as fisioterapeutas. Eu vou até fazer um parênteses aqui, porque muita gente não sabe que existe ou não sabe como é o trabalho da fisioterapia pélvica, né? E essas profissionais, assim como você faz uma fisioterapia para uma reabilitação de um joelho, por exemplo, elas são especializadas no assoalho pélvico, que vai incluir ali os genitais, né? Então, são profissionais que vão fazer diagnósticos e que vão fazer tratamentos, trabalhos ali para as questões que vão envolver muito a nossa sexualidade, né? E você falou dessa dor na entrada, na abertura. Uma das coisas que eu mais ouço as mulheres falarem é aquela dor que elas sentem de quando o sexo acontece muito rápido, a penetração acontece muito rápida, né? E não deu tempo de elas relaxarem o suficiente, lubrificarem o suficiente, ou seja, não é que elas têm ali uma condição crônica, alguma coisa assim, ou uma endometriose. Não, é simplesmente a pressa do homem em ir direto para a penetração. No máximo vai lá, passa uma saliva, né? E acha que é só passar saliva e botar que... Ou usar o lubrificante, né? Então, essa dor... Gente, não tem como você penetrar numa vagina seca e a mulher não sentir dor. Sim. Não, isso não tem como você querer que o seu atrito, corpo faça né? mágica. É físico, é o físico. atrito. E você não sinta dor, porque você vai sentir dor. Tá? A sua vagina não tá preparada. E se você nos assistiu no episódio de anatomia, e anatomia teve e bastante anatomia também. É. Você vai saber que a vagina, ela se prepara para receber a penetração. Não é só lubrificar. A vagina, ela se alonga. Ela cresce uns 3 centímetros. Então, ela se alonga para receber esse pênis. Então, tem toda uma preparação do corpo. E, além disso, é a mulher que tem que dar o timing da penetração para a parceria. Porque, principalmente se for um homem, ele tá ali louco para penetrar. Sim. Porque é o tempo principal dele. Sim. Mas não necessariamente você tá pronta ainda para receber esse pênis. Da mesma forma, eu acho que fazendo agora um contraponto, é assim, da mesma forma que a mulher vai dar o timing e dizer se ela tá pronta para penetração, é a mesma coisa que você pegar um pênis meia bomba e falar para ele, não, bota aqui. Ele vai falar, não vai entrar, querida. Aí você fala, não, bota aqui, eu quero que você bote aqui agora. Então, por que a gente espera, né, uma ereção em que o cara tá lá tendo a noção de que ele vai conseguir realizar essa penetração de uma forma confortável e prazerosa, mas a gente não espera que o nosso corpo também dê esses sinais para que a gente não sinta dor, né? E vai daquele jeito afoito, sem uma lubrificação adequada, né? E como é que você vê essa naturalização entre as mulheres, mas também entre os ginecologistas, da dor no sexo, né? Porque tem muita gente que ainda fala, muitos profissionais que ainda falam, vai tomar um vinho e relaxar, né? Olha, essa de tomar um vinho e relaxar, eu tô cansada de ouvir. E pior, assim, as pacientes estão mais cansadas ainda, né, Nath? Então, nos nossos estudos lá da Unifesp, a gente viu que muitas vezes, hoje menos, graças a Deus, por conta da internet, mas antigamente as mulheres chegavam com 5 anos, 10 anos de queixa. De sintomas. Sem serem acolhidas na sua dor. Então, isso é muito triste e é muito grave, né? Muito grave, porque é uma mulher que ficou 5 anos ou tendo dor, né? Ou parando de fazer sexo.
Porque aí o que vai acontecendo com essa mulher que cronicamente vai tendo dor? Ela passa a não ter mais penetração, né? Que antigamente era o que a gente chamava de vaginismo, que é aquela mulher que não consegue ter uma penetração ou não consegue completar a penetração, tá? E que Quando hoje... você fala completar, você fala que o pênis, por exemplo, vai só na entrada, mas não vai até o fundo, é tipo isso? O homem finaliza. Ela tem que parar antes. Tá. Tá? Tem que interromper a coisa antes porque não tá aguentando de dor. Entendi. Hoje, essas duas categorias, a mulher que tem dor na relação, mas que consegue ter a penetração, que antigamente o termo técnico chamava era dispareunia, e essa mulher que não consegue ter a penetração, que antigamente era o que a gente chamava de vaginismo, elas estão dentro de um mesmo espectro, tá? Desde a mulher que não consegue ter uma penetração, às vezes não é nem dor, é fobia, é medo, é agonia, é uma sensação de pânico ali. Ou dessa mulher que vai sempre tentar ter a penetração e sente dor. Aí, às vezes ela vai mesmo assim, ou às vezes ela tem que parar. Então, estão tudo dentro de faces de uma mesma moeda. E, Carol, isso acontece também, me veio agora, entre mulheres que se relacionam com mulheres? Sim, menos. Mas nós já tivemos, eu já tive também algumas pacientes que se relacionam com mulheres e que têm dificuldade de fazer exame ginecológico, tem dificuldade da parceria colocar um vibrador, e isso é importante para a parceria, enfim. Eu acho que, assim, você não pode perder, mesmo que você não goste da penetração, e tá aí, muitas mulheres não gostam, essa é a realidade. Você perder uma zona erógena tão importante do seu corpo não é justo, né? Seja porque eu quero explorar minha vagina, ou por uma questão de saúde, eu preciso fazer um exame ginecológico, preciso colher um preventivo. Sim. Sabe? Preciso fazer uma ultrassom transvaginal, não posso ficar ansiosa porque eu tenho uma consulta marcada na sexta-feira, segunda-feira meu coração já tá taquicárdico. Claro. Ou porque eu preciso fazer um exame para ver se tá tudo bem com os meus órgãos. Não é justo com uma mulher isso, sabe? Eu peguei uma pesquisa aqui de 2021 com 2.000 mulheres, foi feita pela marca de camisinhas Durex. E ela diz lá que 45% das participantes aceitam o desconforto sexual, porque realmente elas não sabem se é normal sentir essa dor no sexo, né? E 1 em cada 6 diz que suporta esse desconforto no sexo frequentemente ou todas as vezes. Quer dizer, é muita gente, 45% é muita gente. Eu acho que a mulher, ela meio que se habituou a sentir dor, sabe? Porque tem a questão da menstruação, que a cólica, que é uma outra questão que a gente pode entrar depois. A cólica é naturalizada, né? Tem mulher que desmaia de dor, de cólica. Isso não é normal, pessoal, não é normal, sabe? Então é meio naturalizado. O parto é com dor, né? Então parece que ser mulher é igual a sentir dor, e isso não é verdade, sabe? E a gente não tem que sentir dor no nosso corpo. Por quê? Total. Não, e eu fiquei pensando muito na imagem que a gente tem de mulher ideal, de Virgem Maria, muito alguém, né, assim, que do aguenta. Sacrifício, que aguenta a dor. É muito interessante, porque acho que é uma construção cultural mesmo, né, da gente. E o que a gente pode, então, começar dizendo que é normal? Tem algum tipo de incômodo, de desconforto que é normal, que é ok? Tipo, a primeira vez que você saiu com um cara que realmente tinha um pênis muito grande, então até ali você se adaptar, ou a primeira vez que você fez X posição sexual, enfim. Então, existe assim, o que é comum? Eu não vou dizer normal, tá? O que é comum? A dor é aquela dor em que tem uma penetração profunda e que o pênis bate no colo do útero. Por exemplo, na posição de 4. Cachorrinho, sim. Tá? Isso daí é comum, porque bate no colo do útero e aquilo gera um incômodo. Tá, mas não é que a pessoa tem algum problema no útero necessariamente. Ela pode não ter nenhuma questão de saúde, nenhuma questão de saúde e ainda assim sentir essa dor. Porque bate no colo do útero e isso é desconfortável. Então, essas penetrações profundas, em que tem essa penetração mais vigorosa, que bate ali no colo do útero, isso é comum a pessoa sentir dor. Ela pode se excitar também. Aí já é uma outra história. Mas é comum. Tá. Sabe? Isso não é talvez um problema do seu útero, ou um problema. Não, isso é
nessas penetrações mais profundas, essas posições em que você tem esse toque no colo do útero, enfim, não tem como evitar isso, sabe? Eu acho que uma dica que pode ser interessante é quanto mais 90 graus a pessoa tiver, quanto mais de 4, literalmente, a pessoa tiver, mais fundo vai essa penetração. Então, se você conseguir angular o teu corpo, botando, por exemplo, uns travesseiros para você apoiar numa cama ou em algum lugar em que você fique um pouco mais erguido e não com o seu tronco tão ali abaixado, reto, você não vai com tanta intensidade, né? Tão fundo assim. Isso. E uma outra coisa é sempre lembrar, as mulheres trazem muito essa dor quando elas estão de 4, penetração por trás. E aí eu falo também colocar ou fazer uma masturbação com a própria mão, ou um vibrador no clitóris, porque quanto mais excitada e relaxada você tiver, melhor vai ser essa... às vezes é uma questão... E assim, essa penetração por trás... Ela pode ser estimulante, enfim, né? Os homens gostam muito e tal, mas ela não toca em nada o clitóris. Em nada. Então, a gente, né? Se você tá aqui assistindo a gente, você sabe que precisa ter uma fricção no clitóris pra coisa ficar boa pra você. Sim. Então, aí, colocar esse vibrador, né? Pra que estimule ou estimular com a mão esse clitóris é muito importante pra que você tenha prazer também, né? Então, esse tipo de dor seriam as dores mais comuns e que, enfim, é de uma posição, de uma penetração profunda. Tirando isso, nada é normal. Porque se você está tendo penetração sem estar suficientemente lubrificada, tem uma questão aí da sua excitação. E aí é muito cabeça, né? Muito fantasia que não tá funcionando bem, enfim. Tá com ali carga mental pensando em outras coisas, do dia a dia. Sexo, máquina de lavar roupa, coisa chata, né? Rapidinha, toda hora é rapidinha. Pô, que preguiça é essa da pessoa dar uma, né? Uma aquecida ali nos motores. Então aí é um sinal de que, poxa, seu relacionamento tá ali, você tá fazendo sexo por quê? Pra agradar o outro? Total. Né? Pra ser uma via de mão dupla. Então, existe ali uma necessidade de os dois se estimularem, não só um. E a dor, falando dessas dores comuns, né? E a tal da dor da primeira penetração, né? É normal? O que esperar disso? Eu hoje vejo, olhando pra trás, que tinha muito mais a ver com a tensão. Com a ansiedade, com a tensão, do que qualquer outra coisa, né? Ai, a gente podia tanto levar esse podcast para as escolas, né? Para as muitas adolescentes nos assistirem. Eu acho que a gente precisa fazer um episódio só de primeira vez, né? Faremos. Né? Mas assim, eu acho que ajuda muito a menina, ou a mulher que vai ter a sua primeira vez, a gente tá aqui colocando só como uma adolescente, mas, né? Pode ser uma mulher, sim. Ela explorando a vagina dela antes de entrar um pênis ali. Por exemplo, ela vai colocar um dedo, faz um pouquinho, ou vai colocar um absorvente interno, vai se familiarizando com essa vagina, porque tem um culto à virgindade tão grande que parece que nada pode entrar ali, porque senão ela vai deixar de ser virgem. Como se a virgindade fosse romper um ímã. Um lacre, né? Tipo, coloca seu dedo, explora essa vagina, coloca um absorvente interno, sabe? Não precisa ter medo, gente, não morte, esse é o corpo, amor, né? E aí ela vai tendo, assim, ajuda muito massagear essa vagina antes desse pênis entrar, sabe? Pede ali pro seu namorado massagear um pouquinho, sabe? E às vezes a coisa precisa ir acontecendo de forma progressiva. Amassa bastante, se amassa bastante ali, esquenta, fique muito lubrificada, exatamente. Antes que aconteça, porque realmente não é pelo ímen a dor, né? É pela musculatura tensa, né? É a musculatura que ali nunca entrou nada, né? E aí, eu trouxe essa história da questão da virgindade, porque tem uma pesquisa no Reino Unido que avaliou aí que as dores mais comuns acontecem entre os 16 e os 24 anos, as dores sexuais, e depois entre os 50 e 60 e poucos anos. Então, a gente tá falando do início da vida sexual e a gente tá falando também de menopausa. Então, como que é isso na menopausa, né? A gente sabe que um dos sintomas mais comuns é a secura vaginal, por exemplo. Então...
Então, eu destacaria aqui 3 fases importantes, tá? A primeira vez, então essas primeiras experiências sexuais, elas infelizmente marcam a sua vida sexual, então se elas forem muito negativas, a mulher tem um efeito de trauma, né? Uhum. E entra naquele ciclo vicioso de dor, e é difícil ela sair sozinha disso. O pós-parto, né? Porque o pós-parto tem, assim, uma secura vaginal tão grande. E você tá com a cabeça no bebê, enfim, às vezes essa vagina teve ponto, foi um parto normal, você tem medo de doer, etc, tá? E outra coisa é a menopausa, que por conta da falta de hormônios, então, isso geralmente não acontece logo que a pessoa entra na menopausa, é um tempo ali sem hormônios. Vai ficando a pele fina, né? Ela vai ficando, a vagina demora a lubrificar, tem uma resposta de excitação demorada, porque a gente está falando de uma mucosa com poucos vasos sanguíneos, né? Que demora para vascularizar, para lubrificar, e às vezes tem fissura, que é como se fosse um cortezinho na entrada da vagina. Isso dói muito. Dói muito, essa fissura crônica. Então, são fases críticas. Mas aí, nessa fase, porque, por exemplo, na fase ali da primeira relação sexual, a gente vai trabalhar muito a questão da cabeça, né, da relação. Na menopausa, tem tratamento para esse tipo de dor, né? Exatamente. Você pode entrar com hormônios, né, terapia hormonal. Eu acho que, assim, o mínimo que a gente pode fazer é uma terapia hormonal local. Com estrogênio local em cremes, óvulos, comprimidos locais, tá? Se você não quer fazer uma terapia hormonal, isso é uma outra história, né? Não quer, isso é outra coisa, mas a vagina precisa muito de hormônio. Senão ela fica seca, ela fica com a pele fina. Ou seja, mesmo que essa mulher não queira ter relações sexuais, ela é indicado fazer o tratamento de qualquer forma para justamente, se ela começa a ter fissuras por qualquer motivo. A flora vaginal, ela muda, o pH vaginal muda, essa mulher começa a ter infecção de repetição, ela começa a ter sintomas urinários, então ardor para urinar, infecção urinária de repetição. Então, é muito importante o uso desse hormônio local, mesmo que ela não tenha vida sexual ativa. Carol, você falou do sexo pós-parto, né, como um terceiro momento muito importante. Gente, pra mim, foi tipo... Dá medo, né? E aí tem isso, né? Eu acompanhava nos grupos de mães, todo mundo falando muito, né? Dessa retomada pós-quarentena e tal. Então, assim, já vai criando aquela ansiedade. Você sabe que eu tomei ponto porque foi você que deu os pontos do meu parto vaginal. E eu tinha muita aflição até de tocar, porque eu tenho muita aflição de tudo que é corte, cicatriz e tal. Então, eu tinha aflição até de me tocar mesmo nessa região. E daí fui percebendo como estava enrijecido mesmo, né? Tem uma fibrose, né? Exato. E, gente, para isso também fisioterapia pélvica, né? As meninas trabalham muito com essa... para soltar ou ajudar a fortalecer essa musculatura, né? Eu acho que a gente precisa engrandecer aqui o trabalho das fisioterapeutas pélvicas. Elas são muito são potentes aliadas na sua vida sexual. Ou porque a sua musculatura tá fraca e você tá tendo pouca sensação de penetração ali. Ou tá tendo incontinência urinária até no meio do sexo. Incontinência urinária. Ou você tá muito rígida. Tá com muita dor ali, né? A musculatura é muito rígida, muito tensa. Então, infelizmente, eu sei que as fisioterapeutas pélvicas não estão espalhadas aí por todo o Brasil. Muitas cidades do interior não têm, né? Mas nas grandes capitais já, maioria existe já esse serviço de fisioterapia pélvica. Então, é muito importante. E às vezes, gente, acompanhar, de repente, os canais dessas profissionais, elas dão dicas de massagens que você mesma pode fazer. Super. E eu até posso dar uma dica aqui. Então, se você sente dor na relação, você pode colocar o seu dedo. Geralmente, a mulher ela vai conseguir colocar o dedão dela, né? E massagear essa parte posterior da vagina. Fazendo uma massagem de baixo, nu. A parte... Tá. Isso, essa parte de baixo, do períneo ali, perto do ânus. E você coloca o seu dedo, coloca ali um óleo de coco, tá? Eu prefiro esse meio oleoso, porque ele ajuda a hidratar a pele também. E aí você vai fazendo uma massagem em U,
pra soltar. Não profundamente, só até a profundidade de do dedo, do dedo mesmo. Do dedão, Tá. tá? Porque é essa musculatura inicial ali que dói. Uhum. E você vai massageando. Ou você pode comprar um bullet. Bullet é um mini vibrador, gente. É Isso. coisa de 5, 6 centímetros. Parece um batonzinho. Parece um batonzinho. E você coloca ali também na É, eu ia- entrada da vagina antes da penetração. E você vai deixar isso vibrar um pouco. Porque essa vibração ajuda a relaxar a musculatura. Gente, vocês não estão entendendo. Vibradores com esse uso terapêutico já foi publicado em jornal científico o bom resultado deles, tá? Com esse uso terapêutico exatamente do jeito que ela tá falando. Então, para ajudar a soltar essa musculatura, dessa rigidez que a gente sente, para não falar de que, putz, você já tá ali embaixo, sobe um pouquinho, chega até o clitóris, né? Deixa ele vibrar por ali, né? Então, assim. Vai curtindo E tal. Então, quanto que a ansiedade e toda essa parte emocional podem afetar realmente no quanto a gente sente dor? A questão é que eu acho que você precisa se analisar você já entra na relação pensando na dor da penetração? Porque aí tem algo que não adianta, você precisa de ajuda profissional. Psicólogos. Porque você já vai antecipando que daqui a pouco vai doer, e você não consegue relaxar, gata. Não dá pra você relaxar pensando que daqui a pouco vai entrar uma faca ali dentro. Então, você precisa de ajuda para sair desse ciclo vicioso de medo, contração, e a sua vagina vai ficar enrijecida. E a parceria né? também, é interessante que a parceria também entenda mais sobre esse assunto, né? Porque eu acho que é uma questão relacional. Não adianta nada a pessoa trabalhar nela mesma se aí o parceiro vai e continua do mesmo jeito. Quer tirar a roupa e botar ali rapidinho a seco. Eu acho que é uma importante questão educativa a gente frisar aqui que qualquer problema sexual não é só da pessoa, é do casal. É do casal. Se sua parceria, por exemplo, está tendo uma ejaculação rápida, ejaculação precoce, vai afetar você. Então, é um problema do casal. Pode estar acontecendo com seu parceiro, ou a sua parceira sente dor. É um problema do casal. E a mesma coisa, gente. Ejaculação rápida também é um problema do casal. Do casal. Disfunção erétil é um problema do casal. É uma questão do casal. Porque esse casal, estando juntos nesse tratamento, vai ajudar muito. E sabe qual é a primeira coisa que a gente fala para uma mulher que sente dor? Pare de tentar ter a penetração. Vá curtir o sexo de outras formas, sem a penetração. Porque daí você vai relaxar e vai curtir, vai ser um momento gostoso para os dois. Ai, mas ele não teve a penetração, eu me sinto em dívida com ele. Calma. Você vai correr atrás disso, você vai se mobilizar, você vai fazer tratamento, você tá indo atrás, mas toda vez que você tem uma penetração com dor, isso reforça esse ciclo. Claro. Né? Não, claro, sem dúvida. Bom, eu preciso chamar aqui agora o quadro Sussurra Aqui, Confissões ao Pé do Ouvido. Bora lá, produção. Meninas, a minha questão é a seguinte. Eu queria saber por que todo cara que eu pego, e eu acho que os homens em geral, piram na posição cachorrinho. Eu sofro muito com essa posição de 4. Quando eu tô fazendo assim, eu fico torcendo pra acabar logo, porque eu sinto muita dor. Quando bate lá no fundo, sabe, incomoda demais, então eu não consigo curtir. Por acaso tem alguma coisa que eu possa fazer? Vocês têm alguma dica pra que doa menos? Aí, a gente falou, né? A gente falou um pouco disso também, né? Mas olha só. Ela quer uma dica para que doa menos. Ao invés dela sinalizar para os caras ali que ela pega que ela não gosta dessa posição. Sim, exatamente. Né? E aí? Por que você se submete a uma coisa que você não gosta? Né? Eu sei, assim, que com parceiros eventuais, às vezes você não tem intimidade para falar do que você não gosta, do que você gosta, etc. Mas, enfim, eu acho que os homens vêm muito com essa referência da pornografia. Total. Coitada dessas atrizes pornôs, que tem que aguentar ainda gritar de prazer, né? Na verdade, elas estão gritando de dor. Mas, enfim, é uma posição incômoda para muitas mulheres. É assim, se o cara quer e você tá afim porque você gosta também, etc., é só pedir para não penetrar muito. Ou, como a Nath falou, né, deu a dica... Colocar os travesseiros, de não ficar bem em 90 graus, né? Exato. Porque ela pergunta por que os boys gostam disso e tal. É porque é uma posição que remete ao que eles veem na pornografia, em que eles estão numa postura de dominação.
tem a coisa de estar no controle, né, do ritmo, da profundidade. E geralmente, quando eles querem essa posição, certamente não é para fazer só até a metade, né? O barato é ir até o fundo. Então é isso. Se você sente dor sempre, todas as vezes com diferentes caras, eu acho que é importante você tentar comunicar, né? Tipo, putz, assim, não dá, eu sinto muita dor, não é legal pra mim. Coloca um vibradorzinho ali, você pode ir tentando. Você pode ir tentando, né, mudar, de repente, de posição sexual, colocando o seu corpo um pouco mais erguido, ao invés de estar tão abaixado, ainda assim é uma penetração por trás, né? Agora, sem dúvida, é uma questão de autonomia e de comunicação. De conseguir colocar os seus limites ali, né? Pois é, fala, poxa, eu não curto, cara. Tipo, sabe? Exato. E olha só, a gente falou de algumas condições crônicas, você trouxe aí, acho que mioma e endometriose, o que mais que pode ser uma questão de física. Saúde física mesmo? Endometriose é a principal delas, tá? Endometriose é quando o tecido do endométrio, que é aquele tecido que descama da menstruação, ele cai dentro da pelve, né? Ou, enfim, tem várias teorias sobre endometriose, não vou entrar aqui nesse assunto, mas a mulher, toda vez que ela menstrua, ela desenvolve, é como se aquele tecido crescesse e sangrasse dentro da barriga, uma resposta inflamatória a esses focos. E isso gera muita dor na menstruação, mas também esses focos de endometriose, eles podem ficar nos ligamentos do útero. E aí, toda vez que você tem a penetração, você toca nesses focos. E essa musculatura vaginal, ela vai ficando enrijecida, porque toda a pelve começa... Se você sente dor, você falou que você tem hérnia, não tem? Hérnia de disco? Quando você tem hérnia de disco, toda essa musculatura ali ao redor vai ficando enrijecida. Então, dói de encostar ali, só de encostar, tá? Então, a mulher que tem endometriose, ela tem uma disfunção pélvica crônica, né? Então, ela precisa ver mulheres que têm síndromes dolorosas da bexiga, do intestino, tem intestino irritável, mulheres com constipação crônica, tem ali, né, a ampola... Ou seja, até algo que está acontecendo no seu intestino pode te causar uma dor sexual, especialmente se envolver uma penetração, né? Sim, mulheres que são constipadas cronicamente, ali aquela região do reto fica repleta de fezes endurecidas. Isso diminui espaço para o pênis, isso gera mais contração da musculatura. Então, isso precisa ser visto. Miomas grandes também podem, não é qualquer mioma, tá? Porque mioma é muito comum. 50% das mulheres depois dos 35 anos têm miomas, mas são miomas pequenos, né? São aqueles nódulos benignos do útero. E isso não gera problema nenhum. O problema é se o mioma tá grande, né? Infecções pélvicas, mas aí geralmente são dores agudas. A mulher não tinha dor e começa a ter dor, sabe? Enfim, se você tá sentindo dor, vá a um ginecologista, alguém que tenha uma especialização em sexualidade, de preferência. Eu sei que é difícil de achar, mas estamos aí nessa luta para formar sexólogos, formar ginecologistas que tenham noções de sexualidade. Eu luto muito por isso. Então, vá fazer uma avaliação, porque não é normal sentir dor. E essa dor, uma dor que a gente não falou, uma dor que vai envolver a parte mais externa mesmo da vulva. Então, ali o clitóris, os lábios... Ah, sim. Existe uma condição que se chama vulvodínia. É raro, não é uma coisa muito comum, mas é como se essa mulher ela tivesse uma hipersensibilidade desses nervos ali da entrada da vagina, que estão ali para dar prazer. Então, ela sente uma queimação na vulva toda vez que ela usa uma calça apertada ou sem nada mesmo. Tipo, vai andar de bicicleta. Vai andar de bicicleta. E aí, claro, para ter relação dói também, porque, né, toca ali. E às vezes só a gente faz um teste do cotonete. Só de tocar o cotonete, essa mulher já sente dor. Nossa. Né? Então, precisa ir, essa condição tem tratamento, uma condição chata, dói, incomoda, mas enfim, existe tratamento, né? Existe melhora. E por último, eu queria te perguntar sobre as condições, assim, as infecções ou as inflamações. Então, sei lá, se você tem infecções urinárias, se isso pode causar dor no sexo, ou candidíase de repetição. Sim. Primeira coisa, se você tá com uma candidíase ou se tá com uma infecção, corrimento, que você não sabe o que é, isso pode gerar dor no sexo. Então, tipo, não vai fazer pra agradar o outro se você não tá legal, entendeu?
a arte, ter relação com candidíase, pelo amor de Deus, é esfregar uma bucha na vagina, né? Arrepiei aqui agora. Não dá. Tem que tratar, tem que ver o que é. A vulva fica toda demasiada, cheia de cortezinho, não vale a pena, né? A gente tem que saber os nossos limites, tanto do corpo, né? De não querer só agradar o outro. Sem dúvida. Bom, então assim, gente, basicamente, se você sente dor, começa a observar em que momentos isso acontece, né? Em que posições, com que frequência. Se é na entrada da vagina, se é na pelve, se isso está acontecendo todas as vezes. E vá buscar tratamento, porque não é normal. Muito bem, sexo tem que ser prazeroso, né, galera? Vamos então pro quadro Penetra, para ir mais fundo no assunto? Bom, no Penetra de hoje eu vou indicar uma massagem chamada Sensitive, que vem do Tantra, que é uma oportunidade de você relaxar. Isso vai especialmente para as mulheres que têm dor, seja de fundo, né, emocional, ansiedade, tensão mesmo. Seja para mulheres que têm uma sensibilidade ali aflorada, né, e precisam se concentrar realmente mais no que vai rolar. Então, seria justamente o que a Carol colocou, tirar o foco da penetração e fazer ali pelo menos 30 minutos dessa massagem, que seria você convidar a sua parceria. Você pode começar fazendo até para mostrar para a parceria como é e depois a pessoa faz em você, que é basicamente você deixar a pessoa lá nua e passando bem devagarzinho, né, a mão, a pontinha dos dedos por todo o corpo da pessoa para ir despertando realmente essa consciência corporal e essa atenção para as zonas erógenas e tirar essa pressa, né, da penetração. Isso. E você, Carol? Eu que falamos tanto aqui, eu vou indicar a fisioterapia pélvica. Eu acho que toda mulher, independente se ela tem uma queixa ou não, vale a pena fazer uma avaliação com uma fisioterapia pélvica. Porque a gente vai perdendo colágeno com os anos, tem muitas coisas que impactam no nosso assoalho pélvico, como gestações, atividade física rigorosa, né? As mulheres do crossfit, né? Então, tem várias coisas que impactam na sua saúde ali muscular, dos músculos do assoalho pélvico. Então, eu acho que vale muito a pena fazer uma avaliação, ver se você precisa fortalecer, se você precisa relaxar. A fisioterapeuta vai te passar uma sériezinha de exercícios, tem cones vaginais, enfim, é um universo à parte que vale a pena para qualquer mulher. Muito bom, adorei essa dica. Gente, acho que temos um episódio, né? Super! Então, eu agradeço demais aqui com a Carol a sua companhia e espero que você entre lá no Instagram, @preliminares.pod, ou então no nosso YouTube. Curte, deixa seu comentário, sua sugestão de pauta para os próximos episódios. Muito obrigada e até lá! Até lá, pessoal!